Bom, se estamos no ar eu não sei, mas está começando mais uma edição dos Donos da Bola, sexta-feira, né? Um abraço a todos, muito obrigado. Oswaldinho, liga esse negócio aí para mim, por favor. E estamos iniciando mais uma edição dos Donos da Bola para fechar a semana. E atenção, hein? Atenção, não tem que ter atenção com nada, é só de olho nos Donos da Bola até as 2 da tarde, com os nossos intrépidos comentaristas aqui, né? Com Edu Panzi, grande Eduardo Panzi. Isso está mexendo com a cabeça das mulheres, né? Que é o nosso galã, ídolo Cadu Doné. Eu não atendo o telefone, ele não conversa mais comigo, nem me cumprimentou quando chegou. Dimar Oliveira está por aqui, Kika Branco está por aqui, você participa pelo @ os Donos da Bola. MG está na tela, está aqui embaixo também, então participe até as 2 da tarde, edição no ar, hein? Eliminado da Copa do Brasil, o Atlético só pensa no Brasileirão, né? E no Fluminense do Ronaldinho Gaúcho, o reencontro. Aliás, o reencontro não, o encontro, né? E no Cruzeiro também o dia foi de cobranças e muitas explicações. E a gente vai falar da rodada para os mineiros, né? De olho em tudo que está acontecendo. E aliás, já vamos sem perder tempo, falando que depois dessa eliminação da Copa do Brasil, o Atlético voltando as atenções para o jogo contra o Fluminense. Então, um duelo entre times que estão entre os 4 melhores da competição também marca o reencontro do Atlético com um dos principais ídolos da história do clube. André Salles conta aqui nos Donos da Bola, na tela. A eliminação para o Figueirense na Copa do Brasil já passou, mas um lance não sai da cabeça dos jogadores. Acho que houve um excesso de rigor da arbitragem, né? Então às vezes o que a gente fica chateado é que falta um pouco de critério. Eu acho que foi uma disputa de espaço, disputa pela bola. O Levi vem pedindo paciência, né, para a equipe, para a gente não ficar reclamando muito com os juízes. Mas chega um certo ponto que fica complicado. Já deu para perceber que os atleticanos estão na bronca com a arbitragem. Mas o jeito é esquecer a Copa do Brasil e pensar no Campeonato Brasileiro. Vem aí um duelo contra outra equipe que está entre as 4 melhores da competição. O Fluminense ocupa a 4ª posição com 33 pontos, 6 a menos do que o vice-líder Atlético. Um jogo difícil, né? Mas o que nos interessa é a vitória para a nossa sequência dentro do campeonato, com bastante respeito à equipe do Fluminense. Mas eu acho que o pensamento do grupo hoje é chegar no domingo, fazer um grande jogo e conseguir os 3 pontos. A classificação dos times não é a única atração da partida, que vai ser disputada no Maracanã. O jogo vai marcar o reencontro do Atlético com Pierre e Ronaldinho Gaúcho, 2 jogadores que fizeram história no clube, principalmente pela conquista da Copa Libertadores da América em 2013. Jogadores que deixaram o nome registrado na história do Atlético, jogadores que merecem o nosso respeito. O Pierre é um jogador que a gente teve grande amizade aqui dentro do grupo, o Ronaldo também. Mas domingo é cada um defendendo a sua camisa. E quando se fala em Ronaldinho, logo vem as lembranças que marcaram a passagem de um dos maiores ídolos do Galo. Primeiro, nosso jogo lá no México contra o Tijuana em 2013, que ele teve que ir para o ônibus antes de acabar o treino, porque houve uma invasão de cerca de 3 mil torcedores dentro do campo que a gente estava treinando. E ano passado, no jogo contra o Santa Fé, lá na Colômbia, né, que ele foi aplaudido de pé por todos os torcedores adversários. São situações que demonstram o que o Ronaldo representa, não só, né, no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Foi o último grande trabalho do Ronaldinho, né? Num clube como jogador profissional. Acho que ele não repete daqui para frente, dificilmente vai. Acho que dificilmente não, acho que não vai acontecer. Mas é o Ronaldinho, né? Que está em campo, bom na bola parada, numa enfiada de bola o cara resolve o jogo e tal. Tudo bem, Edu? Tudo graças a Deus. Você está sendo chamado na rua aí de o terror. E depende do Pelas mulheres que eu estou falando, você é galã. Achei que fosse por... bom, enfim, deixa pra lá. Vamos continuar o trabalho aqui, né? Vamos continuar nosso trabalho Edu, aqui nessa linha. Ali no Jogo Aberto agora há pouco, a Renata me perguntou, Everton, a pressão que a torcida do Corinthians está colocando sobre os jogadores agora, dizendo que é obrigação ganhar o Brasileiro. Até que ponto isso é bom ou ruim, atrapalha ou não, então aí eu vou pegar e vou transportar para cá.
Gente, o Atlético perdeu, além de ter perdido para o Figueirense, dos grandes, né? Entre confrontos de times de muita expressão como o Atlético e de um time mediano como é o Figueirense, e aí você pega Fluminense e Paysandu e tal. O Atlético foi o único que ficou pelo caminho. Os outros todos são campeões, só o Figueirense que não. E aí, além disso, ainda tem o grande prejuízo financeiro, no mínimo 2 milhões na próxima fase. Cota, né? Parte renda. Bilheteria mais a cota recebida. Então, quer dizer, o prejuízo é muito grande. Você acha que a pressão agora vai ser maior, a impaciência do torcedor vai ser maior e os questionamentos também? Até porque a necessidade é maior, porque agora o Atlético só tem uma competição. Antes ele tinha duas vias. Se ele saísse do G4, ele ainda tinha a Copa do Brasil para ser campeão, para ir para a Libertadores. Agora acabou, ele tem só um caminho para seguir, que é o Campeonato Brasileiro, que é um caminho dificílimo, que tem concorrentes à altura. E o que eu escutava até a última rodada da Copa do Brasil era a questão do elenco. No Brasil, as equipes não têm elenco para disputar 2 competições no segundo semestre. Só que aí, gente, está todo mundo no mesmo bolo. Quem que classificou para a Copa do Brasil que tem elenco para disputar as 2? Ninguém. Isso não é uma coisa do Atlético, do Cruzeiro. O Grêmio não tem, o Corinthians, que foi eliminado, não tem, o São Paulo não tem, o próprio Fluminense não tem. Aí você tem que falar, tá, mas o que essas equipes vislumbram no Campeonato Brasileiro? Eu acho que, a exceção de Inter e Santos, o Grêmio briga sim no Campeonato Brasileiro, pelo título, por uma vaga no G4. O Fluminense e o São Paulo ainda brigam sim, o Palmeiras também, por vaga no G4. Então eles aspiram a alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Eles vão ter que se dividir entre essas 2 competições. O Santos, que está chegando... O Vasco eu me esqueci do Vasco. O Vasco é o pior, acho que é a pior situação de todas, porque ele briga para não cair. Alguns optaram. Você lembra que antes do jogo Corinthians e Santos eu falava que, olha, o Tite não está muito afim da Copa do Brasil. E ele escalou um time bem diferente para esse jogo contra o Santos. Ele poupou eu acho que o Santos, vou usar uma expressão que até alguns companheiros utilizaram, que eu acho que foi muito feliz. O Santos obrigou o Corinthians a parecer que não estava muito afim. O Corinthians estava afim de passar na Copa do Brasil. No primeiro jogo foi com tudo, tentou, tomou um baile, aí já estava 2-0, estava difícil. Aí no segundo jogo, pensando bem. Tanto que a minha opinião aqui foi baseada no segundo jogo. Porque, na minha opinião, acho que não tinha mais jeito pro Corinthians. Então, acabou o Tite. Bom, né? É bom por um lado, é ruim por esse lado que o Everton falou. O lado financeiro, o lado que você tinha uma outra opção de campeonato, de título. Então, tem sempre uma opinião aqui, mas tem o porém dessa opinião. Foi bom sair por causa do brasileiro, mas ele tinha outra competição. E a questão do elenco, eu volto a bater nisso. Está todo mundo na mesma toada ali de elenco. Ninguém tem um elenco brilhante, ninguém tem um grande time no futebol brasileiro. Está todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Um ou outro clube vai destoar em relação a número e qualidade de elenco, e aí a gente vê quem está disputando a ponta do Campeonato Brasileiro, porque é o Campeonato Brasileiro que mostra quem tem mais elenco. A Copa do Brasil não mostra isso. E aí você pega Corinthians, você pega Atlético, você pega Grêmio, o Fluminense que acertou o elenco e vem acertando ao longo do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo mesmo vivendo todos os problemas dele, e claro, tem o Palmeiras também. Essas equipes vão continuar brigando no Campeonato Brasileiro e tem chance na Copa do Brasil. Agora, se você me perguntar seco, quem que eu acho que no Brasileiro são 3, Atlético, Corinthians e Grêmio. Não sei se o Grêmio aguenta a briga com esses 2. E na Copa do Brasil eu coloco num nível bem acima dos outros o Santos. Eu também acho que o Santos é o grande favorito. Eu acho que ele vai deixar. E o Inter chegando também, porque eles vão deixar o brasileiro quando puder deixar. A Copa do Brasil tem dessas coisas, né? Às vezes o Inter está morto no Campeonato Brasileiro, mas tem elenco para chegar e ganhar a Copa do Brasil. Mas o Santos, mas eu acho que o Santos ele realmente. Não, é só uma aposta seca. Está acima. Também acho que está um pouco acima. Pelo desclassificou o Corinthians, quase que não sai. Passou o carro nos 2 jogos. Foi com muita tranquilidade. Agora, Ídolo, eu não consigo ver vantagem nenhuma em ter saído, Cruzeiro e Atlético terem saído da Copa do Brasil. Mas como o assunto é Atlético, eu não consigo ver vantagem nenhuma. Você perde em campo, você perde no cofre e você ainda... As suas chances de buscar alguma vaga na Libertadores, por exemplo, elas caíram em 50%. Né? Então eu não consigo ver nenhuma vantagem em sair da Copa do Brasil e ficar só com o brasileiro. A pressão, na sua opinião, daqui para frente será maior, as cobranças também. O Atlético está preparado, o elenco,
para essa pressão que vai ser duríssima da torcida? Um abraço, Everton, um abraço a todos. Olha, acho que está preparado sim, a pressão pode ser ligeiramente maior, eu digo ligeiramente porque a pressão nesses times, em Atlético e Corinthians, já é gigante, os dois estão lutando de forma mais direta pelo título, então já haveria uma tensão muito grande da torcida, da mídia, nesses dois times, para ver cada passo que eles vão dar no Campeonato Brasileiro. Então, independentemente da questão da Copa do Brasil, a pressão já seria grande, acho que pode aumentar um pouco sim, no caso dos dois, né, dessa briga direta, porque os dois saíram de uma competição, concordo com você, seria uma inversão de valores total você colocar uma eliminação como algo positivo, não é por aí, clube grande tem que ter sempre a ambição de conquistar tudo, o Atlético teria condições sim de chegar nas duas competições. E a respeito do elenco, o Panzi falou sobre esse assunto mais no final do programa de ontem, não deu para concordar com tanta clareza, com tanta veemência. Eu acho que ele foi perfeito na análise de ontem e até na comparação mais direta com os dois outros postulantes sérios ao título, que são Corinthians e Grêmio. O Atlético tem um elenco talvez até um pouco melhor. Antes das saídas de Michael Suel e de Guilherme, eu diria claramente melhor. Como esses dois saíram, a disparidade aumentou, diminuiu um pouco, na verdade, mas eu ainda acho o Atlético com um elenco superior. Vamos dar um exemplo claro. Ali do meio para frente, colocando todas as posições no mesmo pacote, o Atlético tem o Dátilo como opção. O Atlético tem o próprio Carlos, que pode não ser um cara que seja unanimidade, mas que tem sua importância, tem alguma consistência, é importante taticamente, entre outros jogadores. O Grêmio, de reserva mais importante do meio para frente, tem só o Fernandinho, que passou por aqui. Eles têm o quarteto ali, o Juliano, o Luan, o Pedro Rocha e o Douglas, e qualquer um desses quatro que sai, entra o Fernandinho. Se sair mais de um, não tem uma outra grande opção do meio para frente. No caso do Corinthians, eles têm opções interessantes, talvez, para o setor de volantes. Sai o Bruno Henrique, ele pode escolher Christian ou Ralf, inclusive a dupla sertaneja. E bom! Há controvérsias, mas de qualquer maneira há quem goste e a gente respeita. Então ele tem boas opções para esse setor, mas ali do meio para frente sai o Jadson, sai o Renato Augusto, quem que entra? Não tem uma opção tão clara. O Renato Augusto não jogou em uma partida recente, quem entrou foi o Rodriguinho do América, que para a gente pode até ter algum valor, porque aqui foi bem no time do mas América, lá nem no Grêmio. Mas nem pega na bola, não joga nada quando entra, todo mundo critica. Lá na frente um problema, o Luciano machucou, entra o Wagner Love que fez gol contra o Cruzeiro, mas é muito cedo para dizer, nossa, já é um cara que vem com consistência. Tem Danilo e Ralf de qualidade no banco. E o Christian. E o Atlético tem mais opções. No setor de volantes tem o Eduardo, tem o Josué, tem o Dátilo, que pode ser um volante, pode ser um meia. Patrick. Tem o Carlos, tem o próprio Cárdenas, que não é as mil maravilhas, tem mas que pode ajudar. O Dodô, que nessa questão de velocidade. De Carlos, estilo Cárdenas, talvez, não no estilo de tipo de jogo, mas mais ou menos no mesmo nível. O Corinthians tem o Mendonça também, para não esquecer algumas opções que esses times têm. Mas os três postulantes ao título, o Atlético ainda tem o melhor elenco. Então, acho que dá para brigar sim e acho que a luta vai ser mais restrita a Atlético e Corinthians mesmo. Ô, Dimara, pegando uma carona no assunto, saindo um pouco da questão da pressão, mas entrando e aí eu gostaria da participação de vocês também. Você armaria o Atlético com Marcos Rocha e Patrick jogando no mesmo time, mas o Patrick de lateral e o Marcos Rocha jogando de meio? Não. Ou de meia? Não, eu até entendo que você está pensando na característica, até porque só uma o Patrick pergunta, já tá, foi... gente? Não é uma ideia, não. Só uma pergunta. Mas você dá a ideia daqui a pouco... Você acha legal? Cadu, Edu, é só uma pergunta. Eu acho que você perde muito de um jogador como o Marcos Rocha fazendo essa utilização dele, né? Muito mais por isso e porque ele é muito representativo na posição que ele faz. Não, ele não está, não. Ele não acha também, não. Mas não é isso. Eu acho que além de ter o melhor elenco, como o Cadu colocou muito bem, eu acho que o Atlético tem o melhor futebol desses times. Também. Ele tem o melhor futebol. Pode ser, às vezes, muito vulnerável nessa história em termos defensivos, sim, mas ele tem o melhor futebol. Qualquer um, gente, não tem ninguém. O que a gente ouve o tempo inteiro dos nossos companheiros de rede? O melhor jogo de assistir é o jogo do Atlético, seja nas circunstâncias que for. Para quem gosta de futebol, é o melhor jogo. O que o Levi precisa acertar é uma questão de posicionamento em alguns momentos, em algumas situações, dependendo do adversário. Então, eu acho que ele a jogar sem bola.
é a movimentação, na verdade, e assim, em alguns momentos, e eu concordo com o Panza, ele fica esperando os 15 minutos, e no jogo do Figueirense ele esperou os 15 minutos, porque ele ficou chamando o tempo inteiro, a gente olhava no cronômetro e estava quase chegando os 15 minutos, esperando para substituir. É umas coisas que eu não entendo, porque às vezes não está dando certo no primeiro tempo, por que não pode substituir no primeiro tempo? É umas coisas que o Levi guarda, porque ele gosta de levar para o vestiário, ele gosta de conversar com eles no vestiário, ver se ainda inverte alguma coisa, ele tem um posicionamento de vestiário muito bom, isso ninguém pode deixar de notar do Levi. Então, eu acho que essas coisinhas é que precisam ser acertadas. Uma certa teimosia que ele sabe que ele tem também, ele tem super consciência disso. Então, acho que são esses acertos. Mas é, sem dúvida nenhuma, a equipe com o melhor futebol e com o melhor grupo. Agora, vai levar, a gente não sabe. E por isso que a saída da Copa do Brasil, eu acho que ela não tem essa conotação de passou por cima e está tudo certo. Só que a cobrança da torcida do Atlético foi muito menor em relação à torcida do Corinthians. Talvez até porque eles tenham essa consciência de que a vaga da Libertadores e o que o Corinthians podia conseguir em termos de título estava muito em cima da Copa do Brasil, né? Porque e o próprio Tite coloca em todas as entrevistas, quando ele é perguntado em relação ao grupo dele, a distância que ele ainda acha que existe do grupo dele para o grupo do Atlético, mesmo o Corinthians estando liderando. Eu acho que é uma consciência de jogo que um treinador como o Tite, com a representatividade que ele tem, também tem que ter. Isso mostra o que o Atlético representa hoje em termos de futebol brasileiro e do que ele ainda pode ganhar. O que não evita, na minha concepção, no meu histórico, de que é preciso o Atlético trazer alguém. Se vai ser, não acho que seja uma titularidade absoluta, um histórico absoluto, mas alguém que o Levi possa ter taticamente para mudar. Ontem chegaram algumas notícias que o Levi tinha falado de novo, não precisa de mais ninguém, né? Não quero mais tal. Mas eu acho que isso é uma coisa que talvez ele esteja falando, porque já existem algumas negociações em andamento, algumas possibilidades em andamento, para você não ficar despertando. Mas você tem nomes? Não, eu não. E até porque seria muito difícil. Quando a gente pensa em termos de Série B ou de quem está à disposição, a gente aparece só o Wilson, que está aí sobrando, que ninguém até agora não encaixou em nada. Mas aí né? Seria um nome que não é o que o Atlético está necessitando. Exato, agora, então, por isso que eu acho difícil. Há controvérsia. Não, se o Marcos Rocha sair, óbvio. Mas como a janela... Eu vou até confiar, dia 31. eu vou confiar no que o Marcos Rocha falou, que não tem nada agora, falta 4 dias. Não seria interessante investir pesado? Tem ele falando aí, ô Capiroto? Põe ele falando aí, exatamente isso que o Edu levantou aqui, por favor. Acho que a regularidade que eu tive nesses últimos três anos jogando Campeonato Brasileiro, Libertadores, acho que isso me deu credibilidade para atuar em um grande clube da Europa. Mas como eu sempre digo, né, são 3 anos que eu venho vivendo de especulações, as pessoas fazendo sondagem. Eu tive a oportunidade de perguntar ao presidente, o Maluf, e não teve nada em concreto, né? Eu tive uma lesão que atrapalhou bastante também, onde que eu vinha voltando a ter o crescimento, acabei tendo que interromper esse crescimento meu, mas até agora não chegou nada. São 3 anos que eu vivo vivendo de especulações, né, com o meu nome, mas eu acho que faltando 4 dias aí é muito difícil de acontecer alguma coisa. Eu acho, né, ainda tem alguns dias e tal, é que a janela é um negócio curioso. Muitos clubes deixam exatamente para tentam outros jogadores, não deu certo lá, então busca fulano. Não estou dizendo nem que ele seja a segunda, terceira opção ou opções de algum clube, não é isso. Mas fala-se de um empresário negociando o Marcos Rocha em Portugal. Ele negou, disse que não autorizou ninguém a ir até Portugal negociar por ele. Mas, em outra parte ali, ele disse que acha que não tem nada. Que não tem certeza. Também, né? Então ele não tem certeza. Porque se ele diz, eu não saio, a janela pode fechar amanhã, depois, está ele em momento algum... Ele não vai fechar a porta. Ele não falou com convicção que fica. O negócio do Atlético, o Cadu, foi interessante que ele falou, que ele citou, lembrou dos jogadores do Atlético. O Atlético tinha um elenco superior aos outros. Hoje o elenco do Atlético ficou mais pobre, perdeu o Jô, que era o substituto natural do Prata. Aliás, fez uma grande partida no início do campeonato contra o Palmeiras, perdeu o Michael Suel, e aí se perde mais o Marcos Rocha, o elenco fica mais pobre do que já ficou depois que perdeu esses jogadores. Você começa um campeonato de uma forma, num nível acima dos demais, e vai perdendo aos poucos. E aí, é claro que os outros vão se aproximando em termos de pontuação na tabela. Mas eu acho que o grande problema do Atlético hoje, Everton, não é nem questão de elenco, de banco, é dentro de campo, é posicionamento defensivo. O Atlético toma muitos gols de cabeça, o Atlético tomava muitos gols de contra-ataque, principalmente pelo lado direito. Parece que o Levi conseguiu consertar esse probleminha do lado direito do Atlético, mas falta
arrumar a cozinha ali, a área em cobrança de escanteio, cobrança de falta de adversário. O Atlético tem tomado muitos gols de bola parada, principalmente de cabeça. Organizando isso, eu acho que o Atlético do meio para frente é muito bom de ver os jogos do Atlético do meio para frente. Toca muito, é um time paciente, espera a hora certa para chegar, para concluir. Agora do meio para trás é que preocupa. Ô Kika, põe a Kika na tela, deixa eu ouvir a torcida do Atlético no @ os donos da bola MG. Kika, o que tem do Galo aí? Boa tarde. Boa tarde. O Valtuir Andrade começa falando aqui sobre o Marcos Rocha. É uma pena ele não ir embora, porque está afundando o time e vive só de nome. O Israel Varenga gostaria de ver Ed Carlos de volta no domingo e dar um descanso para o Léo Silva. O Wilton Melo, torcida e jogadores do Corinthians dizendo que o brasileiro é obrigação. Isso me deixa muito preocupado. Gabriel Torres pedindo Cárdenas como titular e Marcos Rogério insistindo na contratação urgente de um velocista para o Galo. Muito bem, tá? Então, a Kika trouxe o recado, mas agora eu tenho outro recado para você. Daqui a pouco o ídolo Cadu Doné vai falar também. Você quer ficar sempre conectado e falar ilimitado, inclusive sem conexão, você não fala com a Kika. Vem agora para o Pré da Oi, hein? Com ele você faz buscas na internet, baixa aplicativos, consulta mapas, dicas de trânsito, acessa as suas redes sociais favoritas, manda mensagens e muito mais. São 150 mega de internet 4G para usar como você quiser. E aí tem pontos de Wi-Fi, ligações ilimitadas para qualquer celular da Oi e também fixo da Oi em todo o Brasil. Custa apenas R$ 7,00 e você usa por até uma semana. É isso mesmo. Com o Pré da Oi, você vai falar ilimitado para qualquer celular Oi e Oi fixo e ter ainda 150 mega de internet para usar como você quiser por uma semana. Tudo isso, sabe por quanto? Apenas R$ 7,00. Curtiu? Curtiu? Vá agora a uma loja Oi, na banca de jornal da esquina, no mercadinho aí da frente, na padaria, na farmácia do seu bairro e compre o seu chip da Oi. Ligue @880 ou saiba mais também no oi.com.br/pré-pago. Não perca esse grande barato da Oi. O Cadu estava pedindo aqui, enquanto o Marcos Rocha falava, o Cadu falou, se sair o Iago Pikachu pode ser um bom nome. Quem sabe, né? Olha, depois da tragédia contra o Palmeiras, né? O dia foi de muita cobrança, não era para ser diferente. Diogo Ramalho traz os detalhes, daqui a pouco a gente começa a falar do Cruzeiro aqui na tela. Rasga, capiroto! Expressões sérias na toca da Raposa 2. Só a gente sabe o momento que está passando no clube, a gente quer ajudar o clube a sair dessa situação. Então, claro que a gente não pode perder a alegria dentro de campo. Reflexo de uma reunião com a diretoria devido à eliminação em casa na Copa do Brasil. O presidente esteve aí para mostrar apoio, para dar apoio para a gente, para falar que confia na gente, que a diretoria toda confia nos jogadores e que a gente que tem que resolver dentro de campo, né? O ano do atual bicampeão brasileiro tem sido complicado. Além do golpe mais recente, foi eliminado no estadual pelo arquirrival. E no nacional está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Difícil a gente vivenciar nessa situação novamente, né? Uma equipe que vem 2 anos aí jogando muito bem, vinha jogando muito bem. Depois tem uma mudança drástica e dentro de campo as coisas não começam a fluir, né? E o prazo no Brasileirão está ficando cada vez menor. Fábio, capitão da equipe que vivenciou um quase rebaixamento em 2011, diz ter alertado a diretoria sobre os riscos nesta temporada. Desde janeiro a gente vem alertando, né, que o Campeonato Brasileiro a gente precisa de um grupo cada vez mais forte para concretizar vitórias dentro de casa. Se você não tiver uma equipe 100% dentro das partidas aí para buscar a vitória, você vai acabar não alcançando êxito. A troca de treinador ainda no início do Brasileiro não surtiu efeito. A pressão, que já é grande, pode ficar insustentável se o time não vencer o Peixe. As coisas foram se arrastando desde janeiro. Todo mundo sabe o que aconteceu e agora não adianta ficar se lamentando. Uma vitória domingo acaba que já muda essa situação toda. Vinícius Araújo, quando cai pelos lados, é um jogador bom. Quando joga no meio dos zagueiros, é bom. Então, Lucha, já que o Damião não vai jogar, mete o menino aí no meio dos zagueiros. Estão entendendo? Olha aqui,
Você, ídolo, você é meu ídolo, você é um ninfeto do programa, né? E o Edu é um lenhador urbano. E você é o gordinho gostoso. Eu sou um gordinho gostosaço. Aliás, falando em gordinho gostoso, eu sou um ex-gordo, não sou gordo mais, né? Você é só gostoso, o meu preparador físico, que é o cara que me auxilia, né, que é o grande Sergipe, lá da Academia Bandeirantes, eu não malho na academia, eu treino na rua, eu gosto do contato com o povo, né? Ele está assistindo agora. Porque academia não tem ninguém. Não, e mandou uma mensagem falando que você está engordando, que é para você procurar ele lá, ídolo. Ô, ídolo, o Fábio, ontem eu conversei. É a barba. Eu conversei com o João lá, que é empresário do Fábio, grande João, está lá em Pimenta agora, tem uma casinha lá pequena, só de 60 mil metros quadrados. Então ele está assistindo a gente lá, ele me disse, Everton, as coisas estão caminhando bem, dentro da normalidade. A declaração do Fábio não tem nenhuma ligação com propostas e tal, é porque o momento do Cruzeiro é de recuperação dentro da tabela, a gente deixou isso para ser discutido depois. Então, João, você não me convenceu. E a você? Olha, eu acho que ele vai ficar. Ponto. Eu não sei como é que está a negociação especificamente, mas apurando, conversando com algumas pessoas ligadas ao Fábio, ou mesmo conectadas ao Cruzeiro, não é que comprar o discurso por inocência, Everton, mas eu acho que pode existir sim um certo zelo do Fábio de não conversar tanto sobre esse assunto agora, e no fundo ele já está resolvendo a questão da renovação. O Vinícius Araújo falou que se o Cruzeiro vencer no domingo a situação volta ao normal. Claro que não. Não estou nem cornetando a declaração do garoto, que merece até elogios pela luta no jogo de quarta-feira, pela vontade que ele mostrou, a entrega e a capacidade de colocar a cara a tapa, né? Apesar de ser jovem, teoricamente não deveria ser ele, mas poucos jogadores dando entrevistas, poucos jogadores dando atenção para a torcida, para a imprensa, e ele está sempre disponível, nunca foge ali do momento de pressão. Então, até merece elogios, mas não dá para concordar com a declaração dele, porque o Cruzeiro se enfiou numa enrascada tão grande que, infelizmente, não é só um jogo que vai resolver a questão. E mais, o Cruzeiro enfrenta o Santos no final de semana, que no primeiro turno foi muito mal como visitante. O Santos foi o único time no primeiro turno a não vencer nenhum jogo como visitante. Teve a pior campanha fora dos seus domínios. Só que agora, meu amigo, o Santos é outro. Desde que o Dorival chegou, o Santos está ganhando em casa, está ganhando fora, ganhou dentro do Itaquerão, mesmo com o Corinthians já entregue, mas ainda assim venceu um clássico em Itaquera, com o estádio lotado. Está jogando um futebol bonito e, taticamente, Everton, se o Vanderlei Luxemburgo continuar com esse esquema, e não há razão para a gente achar que ele vai mudar, porque ele nunca muda, né? Vai ser o duelo dos contrastes. Porque o Cruzeiro, com 3 volantes e, essencialmente, jogadores burocráticos ali nesse setor, o Santos, com o Renato, com o Thiago Maia, só 2 volantes, e, na verdade, 2 volantes que saem muito para o jogo, de muita qualidade, que poderiam ser meias, e, fora os 2, só jogador bem talentoso mesmo. O Gabriel, o Giovanni, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. Tá fora, né? Aí pode entrar um que não é talentoso, que é o Neto Giovanni. Mas que é ofensivo. Mas que é ofensivo. Não é talentoso, mas é ofensivo. Gente, eu falei o time base do Santos, eu não falei o time que vai jogar. O Lucas Lima, eu imaginava que seria... Não, cola nele porque... Mas não adianta. Não adianta você perder um volante para ficar nele, ele corre o campo todo. É até uma coisa que o Vanderlei tem que observar. Atenção, Vanderlei Luxemburgo, cola aqui. O Lucas Lima, essa dificuldade que você destacou, e é interessante isso mesmo, é porque ele não se limita a uma faixa do campo como a maioria dos meias. Se ele está marcado como um armador, ele começa a recuar e vira quase um volante para armar lá de trás. Dá um lançamento mais longo. Às vezes ele cai mais pelos lados para fugir da marcação. Agradeça para nós aí, por favor, que bater a porta do estúdio, o programa está ao vivo. Agradece aí para mim. Que vão fazer a função lá na frente. Então ele... Aqui. No jogo contra o Flamengo, ele fez isso muito. Impressionante sua visão de futebol. Você é bom. Muito obrigado. É isso mesmo. E aí, quando tem alguém marcando ele homem a homem, ele volta e joga como volante. O volante vem acompanhando, dá aquele espação para os reais volantes também subirem. Ele libera os outros. Não é só ele que joga. É isso que o Cadu está falando. É uma super verdade. A atenção do Cruzeiro tem que ser enorme. E nesse esquema que o Cruzeiro vem jogando, não dá para ter isso. Porque quando você burocratiza, como você burocratiza pelo meio, você dificulta o seu time de estar chegando. Qual é a armação? Esse é um jogo em que o Cruzeiro, mais do que nunca, precisa ter armação. O Cruzeiro tem que fazer essa bola chegar lá na frente. Quem? Arrascaeta, Gabriel Xavier.
qualquer um, Marcos Vinícius, a Vovó, tem um qualquer detalhe, um. Taticamente também. Eu sou contra o esquema com 3 volantes. Só que ainda que ele jogue nessa formação, ele está escalando mal e tem um detalhe. Muita gente acha que o Arrascaeta funciona melhor pelo lado esquerdo. Respeitável essa opinião, porque pelo Cruzeiro ele foi bem pelo lado esquerdo, apesar de ele mesmo dizer que gosta de jogar pelo centro. Então, vá lá, com 3 volantes, o Alisson também joga pela esquerda. Então, muita gente pensava, os 2 jogadores mais talentosos do Cruzeiro, os principais nomes, jogam pelo lado esquerdo. É um azar do Cruzeiro. Só que o Alisson, nos últimos jogos, tem caído mais pelo lado direito. Então, por que ele não coloca o Arrascaeta pelo lado esquerdo? Mesmo se for para jogar com 3 volantes, que eu não jogaria, mas pelo menos para diminuir um pouco o erro. Aí ele chega contra o Palmeiras e coloca o Vinícius Araújo de ponta esquerda. Quer dizer, se for mesmo com esse esquema, dá para jogar com o Arrascaeta. O Edu sempre diz o seguinte, alguém pode ter falado isso em algum lugar algum dia, mas a primeira pessoa que eu ouvi falar foi você. E eu tenho que dar o crédito. Então é o seguinte, quando você tem jogador ruim no elenco e ele está no banco, você vai ser obrigado a usar uma hora ou outra, você vai passar muita raiva. Aí o Luxemburgo já prefere prevenir e coloca de titular. Você tem, eu não vou nem correr o risco, quando você vou colocar o pior talento, o Arrascaeta é um jogador que tem talento. O Gabriel Xavier é um jogador que tem talento. O Alisson é um jogador que tem talento. Esses meninos precisam jogar. Você tem que armar um time com o Alisson pela direita, com a Arrascaeta pela esquerda, com o Gabriel Xavier mais enfiado. E aí, já que você não tem o Damião, mete o Vinícius Araújo. Gente, Alisson, Arrascaeta, Gabriel Xavier, dá 10 para ele que ele vai resolver, tá? Põe o Léo lá na vaga do Paulo André, porque quando o Manula esteve aqui e falou que o Paulo André era um panda, arrebentaram ele nas redes sociais. E ele tinha razão. Vinícius Araújo lá na frente. Não, eu não quero, eu quero o Damião. Tudo bem, tira o Vinícius Araújo e põe o Damião. Mas esse trio aqui tem que seguir. Alisson, Arrascaeta, Gabriel Xavier. Ainda tem o William. O Marquinhos teve uma quedazinha também, vive um momento ruim, mas é um bom jogador. O Pogba mineiro. A pressão. Presta atenção na minha pergunta. Porque eu pergunto uma coisa e vocês estão me respondendo outra. E você principalmente. Pega a lousa. E a pressão do presidente. Aliás, e a conversa do presidente ontem lá? O Gilvan chegou, chamou a rapaziada, trocou uma ideia. Você acha que isso pode mostrar algum resultado? Você acha que rolou aquela conversa do Lucha com ele? Falou, ô presidente, dá uma segurada aí, a tabela foi meio ingrata, 2 vezes Palmeiras, Corinthians e o Santos, daqui a pouco a tabela dá uma alterada, me dá mais uns 5 jogos aí para tentar tirar o time da situação. Você acha que rolou isso? Everton, é difícil você comentar baseado no que você não sabe, no que você não ouviu, no que você viu, no que você não participou. Então, é complicado. Eu acho que esse é o papel do presidente mesmo. Chega numa hora de pressão, de cobrança, ele tem que ir lá conversar ou então dar bronca, enfim. Eu não sei o que o Gilvan utilizou nessa conversa com o grupo, com a comissão técnica. Mas os jogadores bateram palma, né? Depois do discurso dele. Eu ouvi isso ontem, do Gilvan. E depois foi de apoio. E depois ele saiu rindo com o Vanderlei Luxemburgo. Então, eu não sei o que foi falado, não dá para ficar conjecturando. Mas o papel do presidente é esse. Numa hora difícil de pressão, tem que mostrar a cara, tem que cobrar do grupo, cobrar dos jogadores. São esses jogadores que estão lá. Ele que trouxe, tudo bem, errou em várias coisas, errou. Mas tem que cobrar desses caras, cobrar da comissão técnica. Agora, o Luxemburgo, se ele não está assistindo o programa, eu tenho certeza que vai ter gente que vai lá correndo contar para ele, porque isso acontece mesmo. Luxemburgo, assista os jogos do Cruzeiro. Não trabalha apenas no jogo, vá para casa, dorme, no outro dia vai dar treino, não. Pega o VT. Dorme, antes foi. Pega o VT, assista os jogos do Cruzeiro para ver o que está errado. E é muita coisa errada. E é uma coisa muito simples que o Cadu falou aqui. Quando você tem um grupo na mão que não é dos melhores, basta você usar o que você tem de melhor. Pronto! Mas não foi isso que o Cadu simples. Falou, não. Não, mas no sentido de... Ele falou outra coisa, foi melhor. O que foi que você falou, Edu? Não, é porque presta atenção, quando você brincou esse negócio que quando você tem jogador ruim ele fica no banco, uma hora ele entra, você corre o risco. Aí eu brinquei que o Luxemburgo já está evitando esse risco, que ele já coloca os piores para começar mesmo, entendeu? Mas ele já coloca o Charles e o Paulo André, não vai correr o risco deles entrar. Foram eles que não entenderam o que eu quis dizer. Não, eu entendi. Eu falei, quando você tem um elenco razoável, mas tem bons jogadores, põe eles para jogar, Luxemburgo. Foi o que o Cadu falou, eles estão no banco. Bota os caras, os que são bons, os que estão aptos a fazer determinada função de armar a jogada, a função de ser o camisa 10, que não tem esse característico no time do Cruzeiro, mas tem muito jogadores parecidos com essa característica, Arrascaeta, o Gabriel Xavier eu vou falar de novo, eu não sei
que o Luxemburgo tem contra ele. Alguma coisa tem. Tá gritando. Então pega o que você tem de melhor no banco, bota para jogar, tenta. E o Cruzeiro, Everton, o Cruzeiro dentro de casa, ele precisa incomodar o adversário. Não adianta postar 3 volantes ali, recuar o Henrique, 2 laterais que pouco sobem, porque o Ceará não subiu, o Mena sobe pouco, e ficar ali esperando o adversário. Os caras têm que sair para jogar. Então, Luxemburgo, se você não está assistindo a gente, eu tenho certeza que tem gente que vai te contar, porque está assistindo, isso é fato. A gente sabe. Assista os VTs dos jogos do Cruzeiro, é simples. Sabe o que eu não entendo? Isso que está sendo dito aqui, e vamos agora para a defesa do Cruzeiro, a questão do Paulo André. 100% das pessoas que eu converso aqui na rua, onde eu estiver, 100% falam a mesma coisa. O Paulo André não tem bola para ser titular. 100, é 99,9. E todo tipo de gente, né, Everton? Todo tipo de gente. Torcedor mais fanático, que às vezes não olha o lado tático, mas que observa o próprio time. Gente que acompanha o futebol no sentido mais global, profissionais da imprensa, profissionais do próprio futebol, jogadores, comissão técnica. É uma coisa assim... A torcida adversária que elogia o Paulo André. A torcida adversária... Aliás, a torcida do Atlético está com ótimas ironias com relação ao Cruzeiro. Ou fica Lucha, ou fica o Tinoco. E essa coisa de falar, coloca o Paulo André, faz parte, viu, gente? É brincadeira saudável isso aí. Um termômetro. É brincadeira saudável e ironia inteligente. E só o que o Panzi falou agora do Gabriel Xavier, a gente tem alguns detalhes que deixam a gente intrigado. A gente vê que realmente tem alguma coisa estranha, não só por ele nunca começar jogando, mas, por exemplo, teve viagem que ele nem foi, que ele nem ficou no banco, e todo mundo sabe, hoje em dia dá para colocar 500 jogadores no banco. Ele levou um jogador a mais, um goleiro a mais, para não levar o Gabriel Xavier. E no último jogo, precisando de um jogador de lado de campo, ele tirou uma peça e colocou o Alano, cara. Quer dizer, o Alano, ele surgiu do nada, indicação do Paulo André, inclusive, né? No primeiro jogo do Lucha, ele apareceu do nada, sumiu do nada e volta. Quando o Cruzeiro está num jogo com uma pressão gritante, com a casa caindo, coloca o garoto num ambiente totalmente hostil, assim, para uma revelação, um cara que ainda precisa de pressão, e não coloca o Gabriel Xavier. Ô, ídolo, presta atenção, põe o Fábio aí. O Fábio falou um negócio interessante em cima disso que você acabou de dizer aí. Põe o Fábio aí, Capeta. Isso é difícil de ficar analisando, né? Eu acho que veio não da chegada do Vanderlei, mas já venho avisando há muito tempo isso. E que brasileiro não é um campeonato que você pode entrar e achar que vai concretizar todas as vitórias em casa, que vai alcançar em casa os pontos necessários e fora vai conseguir jogos bons. E a gente já vivenciou aí tantos brasileiros, a gente alertou, eu alertei e agora a gente está colhendo os frutos aí. Agora é se unir e fazer o máximo aí para sair dessa situação, ainda que só dependemos da nossa equipe mesmo para sair dessa situação incômoda. Bom, o Fábio fez uma crítica a quem é responsável. Quem é responsável? Uma cornetada ao presidente, de repente, a diretoria como um todo, né? Isso. Pô, eu avisei que o brasileiro... Ele deve ter chegado, gente... Perdemos muitos jogadores. Por favor, Dimara, vamos. Você que analisa as declarações... É especialista em semiótica. É verdade. É o seu momento, a câmera 2 ali, Dimara. Não, eu só acho o seguinte, o Fábio, dentro da experiência dele, dentro daquilo que ele já viveu no Cruzeiro, ele viveu momentos terríveis, viveu momentos de glórias, de títulos, de não sei o quê, mas ninguém sabe mais as dificuldades que enfrenta que ele que está lá e que tem que salvar o Cruzeiro, e salvou muitas vezes. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o Cruzeiro não caiu antes por causa dele. Né? Em muitas situações de campeonatos, o Cruzeiro não cai por causa dele. Então, no ano do 6-1... E ele avisou também, claro, ele avisou também no desespero, falou, pelo amor de Deus, eu vou passar tudo isso de novo e vai passar. E são 18 rodadas, e aí a gente está pontuando o número de 18 rodadas, porque quem pontuou o número de 18 rodadas foi o próprio treinador, o Vanderlei Luxemburgo. Ele falou, temos 18 rodadas para resolver. O que o Fábio falou é o seguinte, não dá para deixar para a última, não dá para passar o que passou no passado, não dá para esperar. A gente olha e fala assim, são 18 rodadas, daqui a pouco faltam 10, daqui a pouco faltam 8, daqui a pouco faltam 2, e você não resolveu o problema, e você está indo para onde
Para onde você está indo? Agora, Então, assim, só para completar a história do Fábio, e quando ele deixa de lado e fala assim, o meu contrato não é a prioridade agora. Sabe por que o contrato dele não é a prioridade agora? Porque um jogador que tem a relação que ele tem com o torcedor, ele é o mais cobrado. Um jogador que tem a relação de ídolo como ele tem, ele é mais responsável ainda. Um jogador que tem a relação que o Fábio fez da história dele no Cruzeiro, sente muito mais que qualquer um. Óbvio que sente mais qualquer um. Então, ele diz assim, gente, eu estou precisando renovar o contrato, mas a situação do time que eu represento, que eu sou o capitão, que eu sou o ídolo, olha a situação que esse time está, olha o que eu estou passando em cada jogo. Então, claro que deixa de ser prioridade. A prioridade é resolver o problema de tudo que está acontecendo no Cruzeiro. Então, não é que pode, não sei o quê, pré-contrato, tem problema, não é nada disso. O que ele está colocando nesse momento neste momento, o mais importante é resolver uma situação que está muito difícil do time em campo. O futebol mudou dentro de campo, a gestão mudou um pouco, o comportamento do torcedor mudou, as arenas mudaram. E falando de comportamento do torcedor, veja você, o Cruzeiro ganhou os últimos 2 brasileiros, mas você conversa com torcedores lúcidos do Cruzeiro, eles estão com medo. Claro. Eles estão com medo. A situação é muito difícil, tem dessa gente. De que, tem 22 pontos. Porque chega aquele torcedor que fala, não, o Cruzeiro não cai, não. Ah, não, porque o time grande não cai, blá, blá. Mas os que eu tenho conversado, todos têm dito a mesma coisa. Esse negócio de time grande não cai, Estão gente, muito preocupados. Isso, felizmente, mudou no âmbito político do futebol brasileiro. Na década de 90, a gente poderia apostar muito mais numa virada de mesa que acontecia e era algo horrível. Não acontece mais. A gente poderia dar... Vários times do mesmo tamanho do Cruzeiro já caíram. Atlético, Corinthians. Desses 12 grandes do futebol brasileiro, quase todos já caíram. Então, e só um detalhe, viu, Everton? Conversando com torcedores que mostram essa sensação mesmo, que têm o receio da queda, um detalhe importante, e aqui não é fazer campanha para saída de treinador, nada disso, mas é preciso entender o seguinte, se o tempo for passando e o Cruzeiro de fato entrar na zona de rebaixamento, é mais difícil de encontrar um treinador. Um treinador top que hoje aceitaria uma proposta, porque ele olha na tabela e fala, o time ainda não está na zona de rebaixamento, se eu fizer o básico, se eu fizer o normal, o time não cai, e por isso ele toparia, daqui a algumas rodadas, se o time já estiver lá embaixo, talvez ele não tope porque ele tenha o receio de associar o nome dele a um rebaixamento. Ele vai olhar e falar, o quê? O time já está no Z4? Eu vou entrar aí para parecer que eu derrubei o Cruzeiro? Eu não vou arriscar a minha carreira, eu não vou arriscar o meu nome. Isso é uma coisa objetiva, uma análise de mercado. Então, a diretoria tem que ter o planejamento e convicção se é o treinador que quer terminar o campeonato com ele ou talvez seja melhor agora. Tem uma frase sempre dita por Júlio Prado, que então é o nosso diretor de jornalismo. Que eu vou repetir aqui, porque indecência não é o que eu vou dizer agora. Indecência é uma filha da Brunet tirar os peitos para fora na novela. Quem tem medo. Exatamente. Você está parecendo uma tia conservadora. Eu vou para um rápido intervalo e volto em 2 minutos. Não saia daí. E aquele negócio da filha da Luísa Brunet é uma pouca vergonha, mas que foi legal, foi. Vamos para o intervalo rapidinho. Os donos da bola.